Meu nome é Rodrigo, minha esposa Vanessa. Nós temos 2 filhos, né? O Luiz Miguel, com 5 anos, o Mateus, com 4 anos. E agora nós recebemos um novo presente, né? Uma nova bênção nas nossas vidas. E minha esposa está grávida novamente. Já está com 2 meses. É graça de Deus, né? É bênção de Deus na nossa vida. O maior presente, a maior bênção que Deus pode nos dar, né? É a graça dos filhos. O maior dom, o maior presente é essa grande graça. E hoje nós vamos partilhar um pouquinho, gostaria que vocês abrissem comigo, a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 9, no versículo 16, na página 1294. Mateus 9, 16, página 1294. Nós hoje vamos partilhar um pouquinho sobre essa necessidade que nós temos agora, né, depois de um seminário maravilhoso, de poder agora curados para poder amar e servir. Só que Deus quer nos chamar a amar e servir em primeiro lugar na nossa casa, na nossa família, né? Onde é a igreja doméstica, onde é o primeiro lugar que Deus nos pede para que nós possamos consagrar as nossas vidas. E por isso nós vamos falar um pouquinho de importantes hábitos que as famílias precisam ter para poder se santificar, para poder consagrar as suas famílias a Deus, para poder realmente alicerçar mesmo a sua família na rocha e não permitir que nenhum mal, nenhuma maldição, nada que possa impedir que você e sua família, sua casa, seus filhos possam amar e servir a Deus, que é o grande, né, a finalidade da nossa vida, das nossas famílias. Amar a Deus, servir a Ele, curados, restaurados por Deus. E vamos ler essa palavra que Deus nos deu para podermos meditarmos hoje e podermos falar um pouquinho da necessidade que nós temos de, cada dia mais, habituar-se, afeiçoar as coisas boas, as coisas santas. E diz assim: ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Não se coloca tampouco vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos, e assim tanto um como o outro se conservam. Palavra da salvação. Essa palavra, Jesus quer nos ensinar que nós não podemos colocar a graça dele, a vida nova que ele quer nos dar, em qualquer forma nas nossas vidas. Esses odres, né, e essas vestes velhas que Jesus está nos falando, é o nosso modo atual de viver. Que nós estamos, né, estruturando a nossa família num modo de viver pagão, às vezes mundano, com hábitos maus, hábitos ruins, que tem escravizado as nossas famílias nessas situações, em várias situações, e impedido de receber a graça de Deus. Jesus quer nos falar, se nós colocarmos a preciosa graça de Deus, né, a abundância graça de Deus, na nossa vida atual que nós temos levado, ou seja, no nosso pecado, nos nossos vícios, nos nossos maus hábitos, Ele quer nos dizer que não é possível. Que os odres vão se romper, o vinho do amor vai ser derramado e os odres vão se perder. Nos mostrando que nós vamos nos perder se nós não percebermos que nós precisamos mudar a nossa situação de vida atual. Precisamos mudar os nossos hábitos e substituir por hábitos novos, hábitos santos para famílias santas. A exemplo da família de Nazaré, que durante 30 anos das suas vidas tiveram uma vida normal, uma vida ordinária, mas com um amor extraordinário. Que fazia das pequenas coisas do dia, que às vezes a gente acha sem valor, que nós vamos falar daqui a pouco, às vezes coisas pequenas, e às vezes não davam tanto valor. Mas Deus hoje quer nos mostrar, e Ele vai nos falar, através de alguns exemplos, como nós precisamos aproveitar as nossas situações familiares para nos santificar, para consagrar a nossa família a Deus. Porque Deus, né, nos deu a graça das famílias para poder nos salvar.
E Ele quer nos salvar nas famílias, é no dia a dia, é nos hábitos santos e comuns de cada dia, feitos com muito amor. Então nós vamos partilhar isso, porque a gente percebe, né, que às vezes nós vemos no grupo de oração, a gente reza, a gente pede, a gente vai no encontro, mas parece que depois as coisas voltam para trás, porque nós estamos colocando a graça de Deus em um coração velho. Estamos colocando a graça de Deus em hábitos ainda antigos que precisam ser mudados. E nós vamos partilhar isso um pouquinho. E eu queria começar a dizer para vocês alguns hábitos que o próprio Papa fala na sua última encíclica e alguns outros também, da necessidade de a gente criar na nossa família hábitos próprios conjugais e familiares. Porque através desses atos, nós vamos santificar a cada vez mais e vamos conservar o amor conjugal, o amor familiar. Mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos, em primeiro lugar, desenvolver um hábito que nós temos perdido hoje, o mundo tem perdido hoje, né? Os nossos pais não têm, por exemplo, às vezes os nossos pais não tiveram a oportunidade e não nos ensinaram, por exemplo, a ter o hábito da oração, né? Nós não fomos acostumados, e a palavra de Deus é clara, né? Afeiçoai-vos às coisas do céu e não às da terra. E nós não fomos afeiçoados a rezar, e por isso que a gente tem muita dificuldade de rezar. E Deus quer que nós tenhamos o esforço, né? Porque o amor, né, depois do pecado original, amar a Deus e amar os irmãos, amar a família, exige sacrifício, esforço, depois do pecado original. E nós precisamos entender que o primeiro hábito que Deus quer nos dar, que Deus quer que nós introduzimos na nossa vida pessoal, antes e depois de ter os hábitos familiares, conjugais, é o hábito da oração pessoal. E para que eu possa desenvolver qualquer hábito bom, eu preciso lembrar de algumas coisas. Eu preciso entender que, para que eu possa adquirir um bom hábito, e tirando da minha vida todos os maus hábitos, né? Santa Teresa d'Ávila dá um exemplo de que a mãe dela permitiu que ela adquirisse um mau hábito, que era ler livros de romance de cavalaria. E ela disse, nesse exemplo, que foi uma das coisas que mais prejudicou ela a voltar para Deus, aceitar a sua vocação, deixar a vida que ela levava, né, desde jovem, e estava sendo perdida. Para nos mostrar a importância de que na minha vida, no meu coração e na minha família, não deixar que entrar hábitos maus, hábitos ruins, que podem vir a dificultar muito a vida sua e da sua família e dos seus filhos futuramente. Mas para que isso aconteça, eu preciso perceber que todo hábito que eu quero adquirir para amar a Deus, para amar a minha família, para criar realmente uma estrutura, né, um alicerce, para que possa sustentar todo o edifício de santidade que Deus quer realizar na minha família, eu preciso alicerçar com coisas importantes, que são as finalidades do casamento, que é a abertura à vida, que é a unidade do casal, o amor conjugal e a educação cristã dos filhos. Esses são os 3 alicerces, né, que nós precisamos sustentar a nossa família. É claro que nós vamos ver que quantos maus hábitos, pequenos maus hábitos que a gente vai deixando que a nossa família vá adquirindo. Quando, por exemplo, o pai não ensina o filho a catar os brinquedos que ele brinca, você está permitindo que o seu filho adquira um mau hábito que vai futuramente refletir em tantas áreas da vida dele. E tantos outros hábitos pequenos, né, e diários, que são muitos, que nós precisamos começar a perceber que nós temos que tirar isso da nossa vida e colocar os hábitos novos. Mas nós vamos falar daqueles que são básicos, daqueles que estruturam a família. E o primeiro é a oração pessoal. E para que eu tenha qualquer hábito, eu preciso pensar em 3 coisas muito importantes. Eu preciso pensar que qualquer hábito que eu queira ter, um hábito santo, um hábito virtuoso, uma virtude, eu preciso entender que, primeiramente, eu preciso pensar na rotina daquele hábito. O que eu quero fazer? Qual que é meu objetivo? Depois eu vou pensar na recompensa que eu tenho, que Deus me promete, para mim poder fazer aquilo. O que Deus me promete quando eu rezo? A vida eterna, a salvação. Então eu preciso sempre pensar, qual que é a rotina que eu preciso ter?
Qual que é a recompensa que Deus vai me dar? Ou então, quais as consequências que eu não vou conseguir se eu não rezar, se eu não habituar a oração? Santo Afonso de Ligório dizia, quem reza se salva, quem reza não se condena. E por último, a terceira coisa, eu preciso pensar em algo que me ajude a fazer, a habituar as coisas santas, as coisas boas. Por exemplo, a oração. Nós precisamos entender a rotina, que eu preciso rezar durante todo o dia, acordar mais cedo para rezar. Quando o celular, por exemplo, desperta, eu já vou, faço o sinal da cruz, clamo o Espírito Santo, louvo a Deus, clamo o Espírito Santo naquele momento da minha oração, antes de qualquer coisa do meu dia. E depois, durante o dia, eu vou rezando, eu vou aproveitando, por exemplo, as circunstâncias que vai surgindo na vida, os problemas, e vou louvando a Deus pelos problemas. Ou de uma em uma hora eu vou recitando um salmo, fazendo uma jaculatória. À noite eu faço meu exame de consciência. Ou seja, eu preciso pensar na rotina que eu quero ter. E depois a recompensa que eu vou ter. E também aproveitar uma deixa, ou seja, o que eu vou fazer, o que vai acontecer para que eu possa começar aquele hábito. O celular despertou, a primeira coisa que eu vou fazer no meu dia é rezar. Vou escovar os dentes e depois eu vou rezar. Antes do café da manhã, antes de sair da casa, eu vou me comprometer a não sair sem rezar. Esses dias eu estava lendo um artigo de um exorcista. Ele dizia assim, que o demônio foi obrigado a dizer para ele, muitas coisas. Uma delas foi essa, que aquela pessoa que sai de casa, que amanhece sem rezar, durante aquele dia ele fica sob o domínio dele. E na nossa vida a gente percebe isso. O dia que a gente não reza, a gente peca muito mais, não é verdade? Então a gente sente isso na nossa vida. O dia que a gente não reza, não consagra a família a Deus. Dom Cipriano Chagas, ele fala uma coisa muito importante para os homens. Ele fala que os homens, eles precisam, de manhã, logo cedo, como chefe espiritual da sua casa, ele precisa falar para Deus e falar para todas as potestades do mal, que ele não permite e proíbe toda ação do mal contra a sua família, seus filhos, sua esposa. Porque Deus concedeu uma autoridade especial para o chefe de casa. E nós precisamos fazer isso, homens de Deus. Acordar mais cedo, tirar um tempo para rezar, louvar a Deus e passar o dia todo rezando. Porque sem a oração, todo o esforço para adquirir qualquer hábito bom, santo, ele cai por terra. E agora nós vamos falar de alguns hábitos importantes na vida do casal para que nós possamos ir consagrando as nossas famílias a Deus. Para que nós possamos a cada dia mais sustentar o amor, o diálogo, a paz, a harmonia no lar. E o primeiro deles é um hábito que nós precisamos adquirir para que tirar da nossa casa todo o hábito que nós temos de não ser amorosos, ternos, amáveis uns com os outros. Um outro artigo que eu estava lendo esses dias, um exorcista estava fazendo um exorcismo numa esposa de um amigo dele, E ele perguntava assim para aquele demônio, por que ele estava atormentando tanto aquela esposa? E ele disse, o demônio, eu não suporto que eles se amem. E aí aquele padre foi perguntando outras coisas e ele pegou e falou assim, porque o sacramento do matrimônio, o casamento, é o sacramento que mais se aproxima do sacramento da Eucaristia. E no sacramento da Eucaristia, quando é oferecido o pão e o vinho se transformam pelo poder do Espírito Santo no corpo e o sangue de Cristo. Quando o casal se ama, quando o casal expressa o amor, o carinho, o afeto, Deus transforma aquele amor pelo poder do Espírito Santo, é claro, sempre com muita oração. Ele transforma aquilo, o amor humano, num amor divino, que sustenta a pessoa, o casal e a família. Esse amor é o próprio Deus que habita, que vem habitar no nosso coração, na nossa família, para poder o quê? Para poder derramar esse amor no nosso lar, na nossa casa e fazer dos nossos lares, lares novos, lares consagrados, separados de todo o mal, de todo o pecado. E isso é muito importante. Muito importante eu entender que Deus quer o quê?
já no começo do meu dia, isso não é eu que estou dizendo, é o Papa diz na sua encíclica, eu preciso acordar, rezar, e antes de sair de casa, a segunda coisa que eu vou fazer depois de rezar é o quê? É abraçar a minha esposa, beijar a minha esposa, benzer a minha esposa, dizer para ela que eu a amo, que ela é importante, que ela tem um bom dia. Por quê? Porque essas atitudes de amor que vai transformando, inserindo, colocando o amor divino na nossa família. Nós temos que tirar do nosso lar, do nosso relacionamento e criando hábitos próprios do casal. Eu vou me habituando a isso. A toda manhã eu abençoo minha esposa, eu abraço, eu falo que eu a amo, que ela é importante. E durante o dia eu vou repetindo isso quando eu tenho oportunidade, quando eu chego do trabalho, quando eu vou dormir. E isso é de extrema importância para o casal, cada dia mais, buscar a intimidade, o amor, a harmonia e estruturar a família, em cima de alicerces que não vão se desmoronar. Tem um rei, um rei que foi santo, rei São Luís, que tinha uma mãe que chamava Rainha Branca. E essa história desse rei, ele era um rei que ele era muito penitente, ele era muito duro consigo mesmo, fazia muita penitência, muito sacrifício, um homem formado para a guerra, um rei, mas que foi santo e se tornou santo. E ele, apesar de ele ser tão forte, tão duro consigo mesmo, ele era muito terno, amável com a sua esposa. E ele era tão amável, ele expressava tanto isso para sua esposa que quase censuraram eles por estar expressando esse amor em público, e as pessoas quase repreendiam ele, e comentavam e falavam, mas ele dizia: é minha obrigação expressar, ter carícias de amor para com a minha esposa, para conservar o amor conjugal que um dia eu comprometi no meu sacramento. É minha obrigação. Não é romantismo, não é uma frescura, não. É algo, é minha obrigação se eu quero deixar que o amor de Deus venha para a minha família, através de um amor que eu tenho humano para a minha esposa. E isso deve estar no nosso coração a cada dia. Um outro hábito que eu percebo que a gente tem falhado muito e tem permitido que às vezes a nossa família vá entrando hábitos ruins, como o egoísmo, o isolamento, é o hábito de eu chegar em casa e me abrir, contar as coisas simples e positivas do dia, o diálogo, Nós temos uma tendência e habituamos a se isolar, a não falar, a não se abrir, a não querer dividir, a não querer partilhar. Nós temos uma inclinação para isso. Isso vai se tornando um vício, um hábito mau, que nós precisamos tirar do nosso lar. E para isso nós precisamos, tanto esse hábito de expressar o amor, de abraçar, de beijar, precisamos criar o hábito diário também de chegar e contar as coisas um para o outro. As coisas boas, positivas. Às vezes nós chegamos em casa e desabamos tudo aquilo que nós vivemos de ruim, de problema, de conta. Não. Vamos falar das coisas positivas primeiro. Vamos contar as coisas que você viveu. E depois, claro, se precisar, resolva os problemas, conte as coisas difíceis. Mas nós precisamos a cada dia mais romper, que às vezes esse hábito que nós temos de não se abrir, de não falar. Irmãos, o abraçar, o beijar, ele cura. O abraço, ele cura. Ele restaura a intimidade. Da mesma forma, quando eu abro a minha boca, eu falo, eu me exponho, eu coloco para fora aquilo que eu estou vivendo de bom. A palavra, Deus nos deu a palavra, Deus nos deu a graça de falar. Porque o ato de falar, Ele nos cura, Ele nos restaura, Ele nos abre. Deus vai agindo, vai restaurando, vai derramando sobre nós toda a graça que precisamos. Um outro hábito que o próprio Papa fala, que nós temos perdido. E às vezes vocês acham que são coisas simples, mas não são, irmãos. São coisas muito preciosas que a família de Nazaré fazia todos os dias durante 30 anos. Ela viveu essas coisas simples que a gente acha sem importância e às vezes não fazem. Ela viveu isso com um amor extraordinário, coisas ordinárias com um amor extraordinário.
Por exemplo, né, hoje a gente faz dos momentos das refeições momentos de pessoas pagãs, comendo de qualquer jeito, na frente da televisão, brigando, discutindo. A refeição é um momento sagrado por Deus. Deus nos deu o alimento sagrado. E esses momentos das refeições, nós temos que tomá-las juntos como família. Mesmo que não dê para ser todos os momentos, né, todas as refeições, mas nós precisamos entender que o momento da refeição é um momento da família, precioso. E eu preciso rezar antes, rezar depois. Eu preciso ser um momento de interação com a família, de partilhar as coisas boas, de perguntar para o filho como é que foi na escola, como que está, escutar o filho, perceber as dores do filho, perceber, né, tudo aquilo que o filho às vezes está passando. Outra coisa importante também é ter pequenos atos de serviço durante o dia. Por exemplo, pegar um copo d'água para a esposa, para o esposo, fazer a comida que o esposo gosta, pegar o sapato, a toalha que você deixa na cama, né? E às vezes você fica irritado, mas é um ato de amor. São atos de serviço que Deus está nos falando, que a igreja está nos mostrando, que os santos estão nos mostrando, que são atos de amor. E que quando eu, né, com muita oração e muito esforço, né, porque muitas vezes exige esforço, existe morrer para si próprio para fazer tudo isso, né, Deus vem e transforma esse amor, esse gesto de amor, num amor divino, num amor que me transborda, num amor que me preenche, num amor que me sustenta. Um outro hábito muito importante também, né, no casamento, na família, hábitos familiares que eu tenho que fazer diariamente, é ter momentos de oração juntos, compartilhados em família. Você precisa acostumar a sua família a rezar desde agora. Né, tem um feiticeiro que converteu ao cristianismo, ao catolicismo, Dom Cipriano Chagas fala, que ele partilhou isso 30 anos atrás, que eles iniciavam as crianças no feiticismo, né, com 5 anos de idade. E isso nos mostra, muitas vezes, como nós somos falhos, né, nós vamos falar um pouquinho disso, na educação dos nossos filhos, como nós somos falhos para poder educar os nossos filhos, que é uma obrigação, uma finalidade essencial do casamento, do matrimônio. E nós precisamos ter esses momentos juntos, né, como família, para poder acostumar, afeiçoar, criar o hábito da família rezar juntos. Para que naquele momento, né, lá em casa, meus filhos são pequenos e a gente tenta, né, cantar música. Às vezes a gente pega, né, e fala assim, hoje você vai segurar a cruz, hoje você vai segurar a água benta, hoje você vai segurar a imagem de Nossa Senhora. E aí nós vamos envolvendo eles nesse clima, e eles pedem todo dia para rezar agora, porque se tornou algo importante, algo que envolve, algo que possa mostrar para eles a importância da oração, a importância de falar com Deus. Né? Nós somos habituados a não falar com Deus, a não pensar em Deus, e nós precisamos ir criando esse hábito em família. Um outro hábito que eu vejo que é muito importante, o Rodrigo citou, é o fato de a gente chegar em casa e partilhar as coisas boas, não só os problemas. E eu vejo que muitas vezes o que impede essa partilha, o que impede muitas vezes o diálogo, é a falta de discernimento nosso, muitas vezes nós mulheres, de acolher o nosso esposo quando chega, né? Muitas vezes nosso esposo chega, a gente já está em casa, e ele está ali naquela correria, arrumando o menino para sair, ou para fazer alguma coisa, janta, enfim. E a gente não acolhe com atenção, não dá o devido respeito e atenção para ele naquele momento. E isso tudo faz com que o diálogo não aconteça, a convivência do casal fique limitada àquilo ali. E um grande vilão que a gente tem também, quando a gente não está na correria, ou quando a gente está tranquilo, a gente está no celular, né? E essa semana a gente estava preparando essa pregação, e o Rodrigo me falando, você está muito no celular, né? Você está muito no celular, realmente, né? Às vezes eu trabalho de manhã, chego em casa, na hora do almoço, a hora que eu tenho para estar com os meus filhos, a hora que eu tenho para estar com o Rodrigo, que ele chega um pouquinho depois que a gente está ali olhando uma mensagem, olhando alguma coisa, a gente deixa de valorizar o outro que está do nosso lado, para valorizar alguém que está fora. É claro que o celular, o WhatsApp, enfim, nos ajuda hoje muito, né, a resolver várias coisas.
Mas o quanto isso também tem distanciado, tem impedido a convivência e o diálogo entre o casal. E é uma vigilância constante que a gente tem que ter, né? Não é algo assim fácil, a gente resolve muita coisa, a gente fala muita coisa pelo celular, mas hoje acaba atrapalhando. Só o fato do celular estar perto da gente, quando a gente está almoçando, quando a gente está conversando, ele já impede a gente de ter uma boa qualidade no nosso diálogo, na nossa convivência conjugal. E também, nós vamos percebendo que o casal, né, o Papa fala isso, ele precisa perceber aquilo que cada casal precisa desenvolver de hábitos próprios para que ele possa crescer o amor dentro da família. Cada casal vai percebendo aquilo que ele tem, né? Ele pode desenvolver com sua esposa hábitos, momentos juntos. Por exemplo, uma coisa super importante, né? Ter momentos de recreação com os filhos. Pelo menos uma vez por semana, né? Lá em casa é quarta-feira. Fora o final de semana, é claro. Esses momentos são momentos importantíssimos para você brincar com o seu filho, orientar seu filho, escutar o seu filho, porque senão o seu filho vai se refugiar na tecnologia. Se você não dá opção para ele, se você não dá atenção para ele, tempo de qualidade, ele vai refugiar na tecnologia. Esses dias eu lia também que falava que uma criança ele vai ficar mais tempo diante do celular e da televisão do que diante dos seus pais, conversando com seus pais na vida toda. E é muito sério, né? É muito sério, às vezes, a gente não ter tempo para os filhos. Às vezes a gente tem tanto tempo para tantas coisas, mas para os filhos a gente não tem. E eu queria falar um pouquinho disso, né? Para a gente poder ver a importância da educação cristã dos nossos filhos. Eu preciso, na minha casa também, ir tirando, né, esse hábito mal que nós temos de negligenciar a educação cristã dos nossos filhos. Nós acostumamos, às vezes, a não vigiar os nossos filhos. Nós acostumamos a não instruir, não evangelizar. Acostumamos a não corrigir. Acostumamos, às vezes, a não ser exemplo, né? E nós precisamos reverter isso e começar a entender que nós precisamos criar novos hábitos para famílias novas, a começar dos nossos filhos, porque eles são uma das finalidades principais do nosso casamento, do nosso matrimônio. E a primeira coisa que eu percebo que nós precisamos, né, mudar é a falta de vigilância dentro do lar com os nossos filhos, né, celulares e tantas outras coisas. Mas nós precisamos entender que o demônio, ele não brinca. Ele desde da criança, quando ela está sendo concebida, ele já tenta aquela mãe, por exemplo, né, estruturada, abortar aquela criança, porque ele não quer que aquela criança seja batizada. E depois ele vai percebendo as fraquezas das crianças para poder o quê? Colocar um vício, um mau hábito. Para que quando a criança cresça, ela já ficou tão acostumada àquele mau hábito, àquele vício, que ele não tem forças, sente incapaz de poder sair daquela situação. Por culpa de quem? Por culpa dos pais. Porque os pais têm uma autoridade, têm um dever de educar os filhos na educação cristã, no amor, vigiando os filhos constantemente, vigiando, estando atento ao que eles estão fazendo. Como tantos pais, por exemplo, deixam seus filhos, por exemplo, dormirem na casa das pessoas. Você não está lá para vigiar eles. Você não sabe quem vai estar lá. E como às vezes a gente não vigia, e as coisas, né, no mundo, elas são, por exemplo, as más amizades. Às vezes nós não vigiamos, não sabemos quem são as amizades dos nossos filhos. Permitimos, às vezes, más amizades. Santa Teresa d'Ávila fala, as duas coisas que ela mais fala a respeito da educação dos filhos, a segunda é essa. Ela falou que teve um grande prejuízo na vida dela, porque a mãe, os pais permitiram que ela tivesse uma amizade de uma prima, e essa prima, né, ensinou ela tudo que era errado. E o pai dela foi preciso pegar ela, levar para um colégio de fleiras, e foi a partir disso que ela começou, através dessa irmã, despertar novamente para Deus, para a sua vocação. Então precisamos estar atentos, vigilantes. Por exemplo, se nós permitimos São João Crisóstomo, né, o santo, ele disse que uma vez uma mãe, uma esposa que tinha falecido, apareceu para a sua filha e falou assim para ela, que ela tinha sido condenada, né, condenada ao inferno. Hoje nós vimos no Evangelho, né, a destruição
o julgamento que Deus vai fazer um dia, que ela foi condenada por pecados cometidos no casamento que não foram confessados. E os 3 piores pecados que a gente pode cometer dentro da família é não estar, né, aberto à vida que Deus quer, é não educar os nossos filhos com zelo, com prudência, com cuidado, com vigilância, evangelizando, instruindo, e o amor conjugal também, que é nós ferimos. E uma segunda coisa, né, além da vigilância, nós precisamos estar instruindo nossos filhos, evangelizando. Né? Por quê? A gente falava de o rei São Luís, ele tinha uma mãe, chamava Rainha Branca. Ele todo dia falava assim para o filho dele, né, o rei São Luís. Meu filho, Luizinho, né, desde pequeno. Luizinho, eu te amo muito, mas eu prefiro que você morra na minha frente do que você cometer um pecado grave. E ele dizia isso para ele toda hora, todo dia. E aquilo ficou tão gravado no coração dele, que ele se tornou um santo, que ele foi um santo esposo, um santo pai, e deixou um testemunho, uma carta para o seu filho, magnífica, falando o que o filho precisava fazer para alcançar a salvação e a vida eterna. Nós precisamos evangelizar, aproveitar as situações que nos acontecem no dia a dia com os filhos e evangelizar os filhos. Por exemplo, nós vamos permitindo que o mau hábito da mentira entre no nosso lar, né? Eu lembro, né, minha mãe está aqui, eu lembro lá quando eu era criança, minha mãe tinha agora minha mãe converteu, né? Agora tinha uma mulher lá que ela não gostava muito dela não, né? Falava que ela era fazia umas bruxarias lá. E aí minha mãe falou assim, quando a Erondina, minha mãe está ali, tá lembrando, quando a Erondina chegar, você vai falar para ela que eu estou no telefone. Eu falei, tá bom. Aí quando um dia ela chegou, aí eu falei para ela assim, minha mãe pediu para falar para você que quando você chegasse é para falar que você estava no telefone. E aí, ela ficou com raiva da minha mãe e virou uma maior confusão. Né? Criança sincera, né? Mas às vezes nós vamos permitindo que a mentira, né? Esses dias meus filhos estavam falando alguma coisa lá e eu falei, não pode mentir. Não, eu só estou brincando, nem de brincadeira. E aí eu aproveito para evangelizar. Quem é o pai da mentira? Aí ele é o demônio. E Jesus, o que ele é? Jesus é a verdade, né? O caminho, a verdade e a vida. E aí você aproveita para fazer uma pregaçãozinha, né? Evangeliza. Mas nós precisamos aproveitar as oportunidades para poder tirar os maus hábitos da nossa casa. Nós pais somos como um agricultor, né? Que vai plantar uma horta. Esse exemplo é muito importante para a gente entender. O agricultor, ele semeia a semente da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo ele arranca a erva daninha. Não adianta só plantar a semente. Eu preciso arrancar a erva daninha. Eu preciso tirar os maus hábitos. Eu preciso observar os meus filhos e ver, né, quais as inclinações dele para não deixar. Por exemplo, esses dias meus filhos, né, brigando, né? Brigando lá, de vez em quando eles brigam. E aí eu conto a história para eles toda noite, né? E eu falei, vocês lembram da história de Caim e Abel, dos 2 irmãos que brigaram? O que aconteceu? Aí eles vão repetindo, né? Pois é, né? Os irmãos não podem brigar. Caim, né, morreu por causa disso depois e foi condenado, mas Abel mesmo morto foi para o céu. E ele ressuscitou e ele está lá no céu porque foi bom. Então nós precisamos não perder as oportunidades e evangelizar, lançar a semente e arrancar as ervas daninhas. Porque senão, depois daqui a um tempo, você tem 2 cavalão em casa brigando. E aí você vai perguntar por quê? Né? Será, às vezes, né? Nossa, rezei tanto. Santo Agostinho, Santa Mônica, o pai de Santo Agostinho, ele era muito assim, não importava se o filho dele fosse casto, se fosse, né, vivesse a santidade, ele queria que ele fosse eloquente, né? Porque na época lá, a profissão mais assim era ser, como é que chama? Eloquente, ser... ele queria que ele fosse filósofo daquela época, né? Era fazer discurso. E Santa Mônica, pelo contrário, ela todos os dias ela admoestava, instruía e pegava no pé de Santo Agostinho. Santo Agostinho ia para um lugar, ela ia atrás. E ela ficava dizendo. E Santo Agostinho, no final da vida, né, quando ele escreve os seus livros, ele falou assim, da mãe dele:
que a mãe dele disse para ele que ela sentia mais dor quando ele pecava do que quando ela deu a luz para ele. Mostrando esse zelo que nós precisamos ter para instruir nossos filhos. Por último, nós vamos falar, para depois nós fazermos oração, da correção e do exemplo que nós precisamos ter para os nossos filhos. Corrigir os nossos filhos. Eu vou dar um exemplo da palavra, que esses dias eu estava ali e descobri, da importância de corrigir os filhos, na proporção do erro, da gravidade que seu filho comete. Eli, eu acho que todo mundo conhece Eli, foi aquele que Samuel foi lá, apareceu para ele, estou escutando uma voz. Ele falou, a hora que você escutar, fala, Senhor, seu servo, é seu servo escuta, eis-me aqui, seu servo escuta. Eli, ele tinha 2 filhos, os 2 eram ladrões, fornicadores, fazia tudo de errado. Quando Samuel escutou a voz de Deus, ele falou para Samuel dizer para Eli que ele precisava corrigir os filhos dele. E aí, Eli não fez. Os 2 jovens morreram, muito novos, numa batalha. E Eli morreu, mesmo sendo sumo sacerdote e juiz, caindo numa da cadeira, morreu porque não corrigiu seus filhos. E os padres da igreja interpretam essa palavra como? Dizendo que Eli foi condenado, foi culpado, porque ele não corrigiu os seus filhos na proporção dos erros dos filhos, da gravidade dos erros dos filhos. E nós, às vezes, corrigimos nosso filho tão duramente, se o filho deixou alguma coisa cair, com coisas mundanas, terrestres, mas se o filho mente, se o filho murmura, se o filho reclama, se o filho faz alguma coisa grave, nós, às vezes, falamos como Eli falou, nossa, fiquei sabendo dos seus erros, fiquei sabendo o que você tem feito, E apenas dessa forma, às vezes, passando a mão na cabeça, não. Nós precisamos, muitas vezes, falar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, colocar, privar a criança de alguma coisa, e se não funcionar, às vezes nós temos que achar outros meios para que o filho possa se corrigir. Claro, sempre no amor, na verdade, na caridade, Sempre guiado e conduzido pelo Espírito Santo. E por último, a questão do exemplo. Porque nós nos vamos habituando a achar, aquela coisa, eu posso ensinar meu filho, mas eu mesmo não pratico, eu não vivo. O exemplo é tão importante, eu achei esse exemplo tão importante para a gente hoje falar, porque é algo que nós aqui no grupo vivemos. A história de Salomão. Salomão, ele foi um escolhido por Deus para ele poder libertar os filisteus, ou libertar o Israel dos filisteus, libertar o povo de Deus daquela época das mãos dos filisteus. E essa história é tão bonita porque fala que Deus apareceu para a mãe de Sansão e disse para ela colocar ele no grupo lá dos nazarenos, porque os nazarenos, eles não bebiam, nem vinho, nem qualquer tipo de bebida, porque eles seriam consagrados a Deus. Ele libertaria o povo de Deus das mãos dos filisteus. É exemplo nosso aqui, nós servos temos o compromisso, temos a penitência, o sacrifício de não beber nenhuma bebida alcoólica por amor a Deus, para a salvação e libertação das famílias, Eu achei interessante esse exemplo para nós. E ele fala que depois que Deus apareceu para a mãe dele falando isso, o anjo apareceu para a mãe dele e falou assim, não só Salomão, não precisa beber, você também não pode beber. E aí ela ficou assim, perguntou, por quê? Ela falou assim, porque eu preciso que você dê exemplo para ele. Mesmo sendo ele que vai libertar o povo, você precisa ser exemplo para o seu filho, senão ele não vai se comprometer a esse sacrifício, a essa penitência, que eu quero que ele viva para ser um consagrado e libertar o povo de Deus. E tudo isso nos mostra, irmãos, que nós precisamos de uma forma nova, nos habituar, nos afeiçoar e ver a importância que é para a nossa consagração nas nossas famílias, largar todo tipo de preguiça, descuido, falta de vigilância, falta de correção, e nos empenhar mais na correção, na educação dos nossos filhos, porque Deus um dia vai nos cobrar. E nós precisamos entender isso, para entender que Deus nos chama, as nossas famílias,
a preservar, né, a estruturar, né, para a gente finalizar, a estruturar a nossa casa sobre esses 3 alicerces, que é o amor conjugal, a expressar o amor, cada dia mais ter hábitos próprios um com o outro, para deixar que esse amor humano se transforme num amor divino e sustente o meu casamento e conserve o amor conjugal que Deus nos concedeu. Segundo, né, a abertura à vida. E terceiro, a procriação, né, a educação dos filhos. Eu preciso me empenhar mais, criar o hábito mesmo de estar sempre entendendo que a família e os filhos são os projetos fundamentais, os projetos principais da nossa vida. É o projeto principal, é ele que Deus nos confiou. É a família, irmãos, que vai ser, né, a protagonista da nova evangelização do mundo, da igreja. Deus escolheu a sua família, escolheu a minha família para ser essa protagonista da nova evangelização, porque Ele quer que nós nos consagremos a Ele através de atos ordinários, concretos do dia a dia, com um amor extraordinário, para que nós possamos, assim, separados do pecado, separados dos vícios, separados dos maus hábitos, deixar que esses bons hábitos cresçam, afeiçoar as coisas santas, para quê? Para poder estar livre, para amar e servir a Deus, para poder cumprir a nossa missão de ser curado, de ser restaurado, para evangelizar outras famílias. E assim, irmãos, a sua família, a minha família, vai se tornando o quê? Uma família que evangeliza outra família, que dá exemplo para outra família. A sua vida, as suas palavras, os seus filhos vão se tornando esse exemplo, essas testemunhas para a nova evangelização que a igreja nos convida. Amém? Então vamos ficar de pé e pedir a Deus, né, cantando essa música, né, da promessa, pedindo a Deus que possa cada dia mais nos consagrar a Ele, para cada dia mais nós possamos desejar que as nossas famílias sejam famílias curadas, livres de toda maldição, livres de todo vício, de todo mau hábito, para que nós possamos livres servir e amar a Deus. Deus ama a cada família aqui. Deus tem um amor por cada família aqui. Ele não quer que nenhuma família se perca, Ele não quer que nenhum filho se perca, Ele não quer que nós desleixamos com a educação dos nossos filhos, mas Ele quer homens novos, famílias novas para um céu novo. Deus quer formar famílias novas para que nós possamos um dia, irmãos, habitar, completar no céu o número dos eleitos. Deus escolhe cada família aqui para estar um dia no céu, mas vai depender de você, vai depender de mim, vai depender da nossa oração, do nosso esforço. Vamos cantar essa música, deixar que essa música seja a nossa oração. Vamos desejar que o Espírito Santo venha até nós e nos dê essa graça, nos dê essa promessa, nos dê essa bênção nessa noite, de poder a cada dia mais lutar pelas nossas famílias, lutar para evangelizar as nossas casas, para ser luz, para ser sal na nossa família e no mundo. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de